Oi, hoje eu vou falar sobre um assunto polêmico no Brasil, a publicidade infantil. Meu nome é Adnan Nogueira, sou professor e publicitário. A publicidade infantil é um tema muito polêmico, suscita muitas divisões de opinião no Brasil, nas redes sociais principalmente. Tem muitos canais falando muito contra a publicidade infantil e sempre em salas de aula, em papos de bar, surge essa questão e as pessoas ficam muito um pé atrás quando se trata desse assunto. Olha só. Existe muitas, né, como eu disse, muitas pessoas contra, mas por outro lado, a gente esquece de como talvez lidar com uma coisa tão normal quanto a propaganda. Se a gente vê todos os dias filmes, novelas, séries, games, a gente tem que preocupar com os temas, a gente tem que preocupar como que essas crianças vão ver isso e em que horário vão ver isso. Sim, a publicidade brasileira não tem exatamente proibição. Em 2014, um conselho ligado à presidência tentou proibir exatamente a propaganda infantil no Brasil, mas não pegou exatamente porque no Brasil existe uma questão que está na Constituição, que é a liberdade de expressão. Então, proibir propaganda infantil no Brasil é algo muito complicado. Existem alguns milhares de projetos no Congresso exatamente com essa proposição, mas barra-se exatamente na Constituição. As pesquisas e vários países identificam questões relacionadas à publicidade infantil. Muitos desses pesquisadores, tem uma inglesa que pesquisa muito o tema, ela tem uma posição bastante, digamos, madura, ou ela pondera uma enormidade de coisas. Se eu não educar essa criança exatamente em relação a esse conteúdo que ele vê, vai ser como qualquer outro conteúdo, ele vai ter problemas em relação à interpretação dos diversos conteúdos. A propaganda infantil, no caso, ela precisa também ser discutida e explicada pelos pais. Em tempos de terceirização de educação, é muito comum as pessoas simplesmente dizerem não quero, sou contra. Mas olha só, a noção de realidade dessa criança, a noção de mundo dessa criança vai exatamente ficar limitada. Do ponto de vista de um conceito chamado literacia ou alfabetismo, é muito importante que a gente faça com que as crianças exatamente aprendam a lidar com esse conteúdo e a partir desses conteúdos a tomarem decisões e evoluírem em suas próprias vidas no sentido de como lidar com alguma coisa que te ofertam e que você talvez não tenha dinheiro ou que você não queira. Por outro lado, a propaganda brasileira, desde o final da década de 70, já tem uma autorregulamentação publicitária. Por que isso? Assim como os médicos têm lá um conselho de medicina para julgar determinados casos, a publicidade também tem lá o seu órgão de autorregulamentação, que é o CONAR, que muitos já ouviram falar. O CONAR ele foi exatamente criado porque algumas pessoas não entendem muito bem como funciona a propaganda e tem lá uma série de mitos em relação à propaganda, falando de uma propaganda subliminar, que tem um poder do além, enfim. E aí existem algumas técnicas e algumas questões que exatamente tem que passar por um crivo profissional e não qualquer pessoa vai falar que pode ou que não pode, ou qualquer deputado vai falar que não ou que pode ou que não pode. E também é muito interessante que você exatamente observe o que as pessoas jogam contra, o que elas têm de dados, e esses dados muitas vezes são controversos. A grande questão é que eu já li alguns trabalhos e dentro das várias pesquisas, as crianças exatamente identificam o que é propaganda, sabem que está sendo vendida alguma coisa, ou seja, elas têm noção muito bem do que é o conteúdo, do que está no meio da novela, do filme ou de qualquer programa e exatamente dentro daquele comercial que é veiculado hoje ainda nas mídias sociais e mídias digitais e assim por diante, e também nas mídias clássicas. A grande questão, como eu disse há pouco, é exatamente o que elas vão fazer com essa informação e qual o poder de troca que elas vão estabelecer com os pais. E aí é que entra exatamente a não terceirização da educação e os pais vão ter que exatamente explicar. Assim como falariam de propaganda, devem também falar de drogas, por exemplo.
É uma questão que tem que ser discutida, explicada, exatamente para a pessoa não entrar em problemas de consumo e entender de fato para que se compra, para que se consome, quais as limitações, inclusive, desse processo todo. A autora inglesa que eu havia falado, ela exatamente diz o seguinte, eu já vi outros pesquisadores dizendo o seguinte, olha, o melhor exatamente é o amadurecimento das crianças, o entendimento das crianças em relação a isso. A partir dessa questão, elas vão se blindar em relação a coisas não éticas ou coisas que só pregam o comprar e não levam em consideração outras questões. Dentro do CONAR que eu havia falado, a questão de uma das possíveis limitações que quem for fazer propaganda para vender, ou quem olhar uma propaganda e falar aquela propaganda está errada, eu vou denunciar ao CONAR, ou reclamar, pelo menos nas redes sociais, o CONAR ele diz que, primeiro, a questão de horários, as próprias bebidas alcoólicas não devem ser mostradas em determinados horários para prevenir exatamente esse contato com as crianças. A cerveja no Brasil não pode usar mais bichinho animado exatamente para não atingir o público infantil. Então o CONAR tem trabalhado ao longo dos anos numa evolução, numa discussão desses processos todos e o próprio código ele tem mudado acompanhando algumas discussões que têm acontecido no Brasil. A questão imperativa, compre isso, se não for alguma coisa em relação à saúde, educação, não se pode falar. Não posso usar a imagem do pai e da mãe para falar compre isso em relação a um determinado produto. Os brinquedos, eles não podem ter imagens em 3D para causar uma impressão que eles vão ter grandes habilidades na mão da criança. Então o brinquedo ele tem que ser mostrado dentro de um contexto de realidade. E dentre outros critérios aí importantes para a criança não sair de um ponto de vista da realidade dela, entender que aquilo é real, que o brinquedo não vai sair saltando, que ela não vai montar no brinquedo e vai sair voando. Então são esses alguns dos cuidados que se tem para produzir propaganda no Brasil. Olha só, se o CONAR diz isso, numa outra ponta, até pela atuação do Conselho do Adolescente e da Criança no Brasil, as empresas têm se movimentado e têm entendido que, dependendo do que for fazer, dependendo das condições, não é tão bacana assim. A Coca-Cola, por exemplo, ela já anunciou lá atrás que ela não vai fazer mais propaganda exatamente para crianças, com um foco dirigido em crianças. Quando antigamente ela dava brinquedos, para questão do consumo, isso foi mudando. O McDonald's também entendeu que aquela questão do Mac Dia Feliz, ele pode hoje vender só o brinquedo e não tenta mais atrelar essa questão do comer ao brinquedo. São coisas importantes que eu acho que no amadurecimento tanto do mercado quanto do CONAR, isso tem acontecido e das próprias pessoas que têm questionado mais o que estão comendo, o que estão bebendo, as dietas e assim por diante. Então, olha, mais uma vez, volto à questão da maturidade das pessoas e da educação das pessoas. Então, aquela literacia que eu falei, exatamente vem ao encontro dessa dimensão do aprendizado, da discussão do que é bom, do que é ruim e o desenvolvimento desse cidadão que também vai ser cidadão em relação ao próprio consumo. Um outro aspecto que eu não posso deixar de falar é que as TVs também foram se movimentando ao longo do tempo, tanto que a Globo tirou a programação infantil. Por outro lado, ela criou um canal chamado Gloob, que está lotado de propaganda infantil. Só que olha só, como sai de um volume de pessoas, sai da TV aberta, a responsabilidade fica diferente. Ao mesmo tempo que aconteceu isso, em relação aos canais de TV aberta, as mídias digitais, que as crianças vão acessar os vários canais, estão lotados de propaganda infantil. Então, olha, não dá para ficar proibindo quem que vai pesquisar, quem que vai tirar do ar, o que é de fato um conteúdo que pode estar ou não pode estar. A grande questão existe uma orientação do próprio CONAR,
que regulamenta isso na propaganda brasileira, para não haver abusos, para não haver exatamente ir além da ética, né, em relação à condição da criança. Mas, por outro lado, olha só, o volume de conteúdos e acessos e possibilidades que nós temos hoje traz um volume muito grande de propaganda. E, assim, volto a dizer o que eu já disse, olha, as empresas têm que entender a condição, né, o que elas vão exatamente fazer em relação a isso, porque elas têm uma responsabilidade social. Os veículos de comunicação têm todo já um cuidado em relação a isso. As próprias agências de propaganda seguem as normas do CONAR, acompanham isso. E para se veicular um filme na televisão, seja fechada ou seja aberta, existe lá digamos, um conjunto de pessoas que tem todo um filtro para falar o que pode e o que não pode. Mas aí alguma pessoa vai falar, tá, mas eu não concordo, etc. Tudo bem, pode não concordar, mas a grande questão é não discutir, a grande questão é não dar educação em relação a isso. Se você não fala disso, se você não fala de drogas, se você não fala de orientação sexual e coisas do gênero, exatamente e possivelmente o seu filho ou a criança que você tem na sua casa vai ter problemas em relação a N outras coisas. Então, a questão é educação, e aí se essa criança não for alertada sobre uma propaganda que está trazendo muita promessa, ou que ela não pode, né, voar montando o aviãozinho ou coisa do gênero, essa pessoa vai ficar acreditando em fake news quando crescer.